Bom, então a partir de agora, nós iremos trazer um breve histórico, complementando o que o professor acabou de dizer, e contextualizando um pouco, então, a plataforma de e-books, né, a minha biblioteca. Então, como já foi comentado, né, a vontade e a necessidade de assinatura de uma plataforma de e-books já era bem antiga dentro da instituição, e com a chegada da pandemia só reforçou ainda mais essa necessidade, né, de termos à disposição da comunidade acadêmica esse tipo de recurso. Então, desde meados de 2020, a UFFS já estava juntando, né, esforços para a realização dessa demanda. Em janeiro de 2021, a assinatura foi efetivada e desde então contamos com esse serviço, a plataforma de e-books Minha Biblioteca, que contém mais de 9.500 títulos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. No momento, quem tem acesso à plataforma são os docentes, os discentes e os bibliotecários com vínculos ativos na UFFS. E basta ter cadastro na biblioteca para que vocês consigam acessar o recurso. Quem ainda não tem, basta entrar em contato com a biblioteca correspondente ao seu campus e eles darão os direcionamentos necessários para proceder com o cadastro. O acervo, então, da plataforma é periodicamente atualizado e é distribuído em 7 grandes áreas, como o professor já havia comentado, que são medicina, saúde, exatas, jurídica, sociais aplicadas, pedagógica e letras. E conta com várias editoras de grande reconhecimento, como Artmed, Bookman, Atlas ou tantas outras, né? Esperamos, então, que através desse recurso, né, a gente consiga oferecer à comunidade acadêmica um conteúdo de qualidade e atualizado. E, além disso, por terem acesso simultâneo aos e-books, todos podem consultar o mesmo título ao mesmo tempo. Fato esse que não era possível com os livros físicos, né? Pois eles possuem uma quantidade limitada de exemplares. Dado esse contexto geral, então, para vocês, a partir de agora eu passo a fala para a bibliotecária Daniele Rohr, que vai conduzir a demonstração da plataforma. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento bem importante da universidade. Bom, vamos começar então pelo acesso a essa plataforma aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul. O acesso é feito exclusivamente por meio do nosso catálogo, que é o catálogo da biblioteca, já utilizado também para fazer a busca no acervo físico nosso, né? Então, o acervo dos e-books ele foi integrado ao acervo também do nosso catálogo. E o endereço do nosso catálogo é consulta.ffs.edu.br. Eu acredito que quem não seja calouro, né, já esteja familiarizado com o sistema Pergamo, enfim, com o nosso sistema de busca. E aqui a gente tem algumas possibilidades, então, para localizar os e-books que estão sendo disponibilizados, né, que foram disponibilizados a partir de fevereiro. Então, a minha primeira opção de busca é não mexer em nenhuma formatação aqui nessa tela. Eu posso fazer uma busca aqui, uma busca livre, e essa busca ela vai me trazer resultados que estão em todo o registro, né, a catalogação do livro. Então, por exemplo, se eu estiver pesquisando por sustentabilidade, aqui na busca livre, vão retornar títulos, né, que não necessariamente tenham, por exemplo, a palavra sustentabilidade no título, mas essa palavra se encontra em algum outro local, né, da catalogação desse material. No caso aqui do primeiro resultado, essa palavra ela está aqui, por exemplo, no resumo desse livro. Bom, onde é que estão os e-books aqui, né? Vocês vão conseguir identificar eles facilmente, porque eles têm esse ícone aqui do cadeado na lateral do registro. Então, todos esses materiais aqui que possuem esse ícone, eles são e-books. Além disso, aqui no final do título e da data de publicação desse livro, né, eu tenho também a descrição do tipo de material que é. A biblioteca ela tem vários tipos de materiais que compõem o seu acervo. E nesse caso aqui, então, eu vou ter essa descrição sempre aqui no final do registro. Então, eu vou ter aqui certinho a descrição de que isso é um e-book e de que esse material aqui embaixo, por exemplo, é um livro, e ele também não vai ter esse cadeado aqui na lateral.
A busca livre, ela funciona, mas às vezes ela não traz exatamente o que a gente está pesquisando. Então, para a gente fazer uma busca um pouco mais assertiva, é mais interessante pesquisar por autor ou por título. Então, a gente pode vir aqui em buscar por autor, por exemplo, digitar o nome do autor. Vou pesquisar aqui por um nome que não é tão comum. E da mesma forma, vão retornar tanto os e-books quanto livros impressos da biblioteca. E eu posso pesquisar também por título. Vamos supor que eu esteja pesquisando por livros sobre patologia. Ah, sim, eu preciso mudar aqui, né, que eu estou pesquisando por título, senão realmente não vai funcionar. E eu tenho aqui, então, os resultados dessa busca mesclando o acervo físico da biblioteca e o acervo digital. Então, essa busca mesclada ela é interessante num contexto que a gente está trabalhando normalmente. Então, presencialmente, por exemplo, que eu consigo ter uma visão de todo o acervo da biblioteca num local só. Mas se eu quiser pesquisar somente por e-books, né, principalmente também considerando esse momento que a gente está vivendo, de não estar vindo até a universidade também presencialmente, a gente pode vir aqui em coleção e selecionar aqui a minha biblioteca. E da mesma forma, eu posso ainda assim aqui pesquisar por título, por autor ou por livro, né, mantendo a coleção aqui selecionada. Eu vou manter aqui a busca por patologia, e aí percebam que todos os resultados agora são e-books. Então, essa é uma maneira de pesquisar diretamente somente no acervo de e-books. Ok? Então, para acessar os e-books aqui pelo nosso catálogo, a gente tem essas opções. Vamos abrir um e-book agora. Vou pegar aqui o queridinho da medicina, um dos livros que não para nas estantes da biblioteca, que é o Patologia do Bogliolo. É, a questão aqui do acesso, né? Os e-books, eles estão disponíveis hoje, então, para professores, para estudantes de todos os níveis, de graduação, pós-graduação, e também para os bibliotecários. E para fazer esse acesso, é necessário ter um cadastro com a biblioteca, né, do seu campus. Esse cadastro ele não é automático quando a gente faz a matrícula, então ele é um cadastro que precisa ser solicitado para a biblioteca. Quem ainda não possui esse cadastro pode fazer essa solicitação nesse momento por e-mail, a gente está fazendo isso à distância também, tranquilamente. E aí, assim que vocês tiverem, então, os dados de login e senha, vocês conseguem é, entrar, né, aqui para conseguir visualizar o e-book. Então, quando eu faço o login, eu sou redirecionado diretamente para o livro que eu pesquisei lá no catálogo. Então, a minha primeira porta de entrada para a plataforma é um e-book que eu pesquisei e que eu escolhi abrir. Bom, aqui na navegação do material, é importante só lembrar que os e-books, eles têm, alguns, eles são diferentes dos outros nessa questão. Esse e-book aqui, por exemplo, a navegação ela é aqui inferior, eu tenho uma setinha aqui embaixo, e clicando nela consigo, né, passar de uma página para outra. Alguns e-books vão ter uma seta aqui na lateral direita. Então, sempre vocês vão perceber isso quando vocês chegarem no fim da página, ele vai habilitar essa setinha. E eu também posso usar as setas de direita e esquerda do próprio teclado para fazer essa navegação entre as páginas, né, quando eu estiver lendo o livro propriamente dito. Vamos começar vendo os recursos disponíveis aqui no menu inferior da plataforma. Esse menu, ele pode ser habilitado ou desabilitado por meio dessa seta aqui. Então, se não estiver aparecendo, basta clicar nela, e se estiver aparecendo e você não quiser que ela apareça, porque às vezes pode atrapalhar a leitura, é só desabilitar aqui, ou também clicando em cima aqui da própria página do livro, né? Ela aparece e desaparece dessa forma. O primeiro recurso que eu tenho aqui embaixo é um campo para digitar o número de uma página. Então, se eu já souber em que página está a informação que eu procuro, eu posso simplesmente colocar o número ali e dar um Enter, que eu vou ser remetido diretamente para essa página. Então, essa é uma das maneiras também de navegar entre as páginas, sem precisar ser de página por página. Outra maneira de fazer essa navegação é por meio dessa barra de rolagem aqui. Então, eu posso segurar aqui esse botãozinho laranja e ir arrastando até o lugar, até o capítulo que eu tenho interesse. O interessante é que com esse recurso aqui eu também já vou tendo uma visualização dos capítulos,
e isso também me ajuda um pouco na localização, enfim, do capítulo que eu tenho interesse. E quando eu solto a barra, eu sou então encaminhado para aquela página, né, onde eu soltei a barra de rolagem aqui. Aqui na biblioteca, num contexto físico, a gente costuma receber muitos livros de devolução cheios de post-it assim na lateral, que são formas, né, de marcar as páginas importantes enquanto a gente estuda. Na plataforma, a gente tem um recurso que é basicamente esse de ficar colando post-it do lado, que é um recurso aqui de favoritar páginas específicas. Então, se eu quiser, por exemplo, favoritar essa página aqui, porque ela tem uma informação importante, eu quero voltar nela depois, basta eu clicar em cima desse botão aqui de adicionar marcação, e quando ficar laranjinha, porque essa página foi adicionada à minha página de favoritos. Deixa eu pegar uma outra página aqui para a gente utilizar como exemplo. Então, adicionei aqui 2 páginas. Para acessar essas páginas posteriormente, basta clicar nessa seta aqui na lateral e clicar sobre a página selecionada. Ela vai manter aqui na frente o título principal, né, de qual aquela página faz parte. Então, se eu clicar aqui em cima de coração, eu vou ser remetido para a página onde essa informação está. E se eu não quiser mais que essa página esteja aqui nas minhas páginas favoritas, eu posso clicar aqui no X e ela vai ser excluída aqui da minha lista de favoritos. Continuando aqui no menu inferior, nós temos a opção de impressão. Hoje, pela plataforma, é possível imprimir até 15% de qualquer livro que tem dentro dela. Isso por uma questão principalmente de direitos autorais. Só que essa impressão ela não pode ser feita de uma vez só. A gente precisa imprimir num limite de 2 páginas por vez. Isso porque a plataforma ela é virtual, ela foi feita para ser virtual e a ideia é que não seja impresso de fato todo o conteúdo que tem nela. Mas enfim, mas é permitido imprimir 15% e sempre um intervalo de 2 páginas por vez. Para fazer essa impressão, basta digitar esse intervalo aqui nessas 2 caixinhas de baixo, clicar em imprimir, aí precisa aguardar a plataforma configurar essas páginas para impressão. Vamos só aguardar um pouquinho, que demora um pouquinho, mas não demora muito. E depois, quando finalizar aqui, vai aparecer um link para clicar e vai abrir aquela caixa de diálogo normal que abre quando a gente imprime qualquer documento do nosso computador. Então, o recurso de impressão ele é bem interessante para imprimir pedaços, né, que são importantes do livro e, e é legal ele ser utilizado. Ó. Então, quando eu venho aqui em imprimir agora, eu posso abre aqui a minha caixa aqui de diálogo com a obra para impressão. Na sequência, só um pouquinho. Troca. Troca. Na sequência, nós temos aqui um botão de melhorar a formatação. Essas opções existentes aqui, elas são muito interessantes, porque é por meio delas que eu consigo deixar a leitura confortável para mim individualmente, né? Então, aqui nessas opções eu tenho a possibilidade de aumentar ou reduzir as fontes, o tamanho da fonte, eu tenho a possibilidade de mudar a própria fonte, eu posso escolher uma fonte diferente da que veio. Eu posso também mudar a cor de fundo do livro, então ele pode ficar com uma cor mais escura, com uma cor sépia. Eu posso ajustar os tamanhos das margens, e eu posso também aumentar ou reduzir a distância entre a linha. Então, a gente sabe que a leitura em tela, ela nem sempre é muito confortável, principalmente se a gente lê, né, um volume muito grande de páginas, mas com esses recursos aqui é possível
deixar a leitura, né, tentar deixá-la mais confortável de acordo também com as preferências de cada pessoa. É importante lembrar também que essas alterações que são feitas particularmente dentro da plataforma, elas não ficam visíveis para as outras pessoas, né? Por exemplo, aqui essa mudança que eu fiz no tamanho da fonte, enfim, aqui na cor de fundo, ela é uma formatação que só vai aparecer para mim, ela não fica visível para os demais. Na sequência aqui, nós temos a opção de leitura em voz alta. Essa opção, ela é bem importante, sobretudo porque ela garante a acessibilidade de todo esse acervo para quem, né, por exemplo, tem alguma dificuldade visual. E para fazer ela funcionar, basta clicar aqui no ícone da caixinha de som e clicar aqui em play. Quando eu faço isso, ele vai começar a leitura em voz alta desse capítulo, desse capítulo no começo do capítulo. Então, esse botão aqui de baixo tem, digamos, essa pequena limitação. Eu não consigo, por aqui, definir o local onde vai começar a leitura em voz alta. Nós vamos fazer aqui um exemplo, apesar de vocês não conseguirem ouvir, ele começou, então, a leitura nessa parte que ele deixou grafado em amarelo. E aqui eu também tenho algumas opções de configuração interessantes para facilitar e deixar essa questão da leitura em voz alta o mais ideal possível para as particularidades que cada pessoa tem. Então, clicando aqui no botão de configuração, eu posso aumentar ou reduzir a velocidade de leitura, o que é um recurso bem interessante. E eu também posso escolher o idioma da leitura, né? O padrão vai ser português, todos os livros hoje da plataforma são em português, mas se eu quiser, eu posso também colocar para ler em voz alta na língua inglesa, por exemplo. Ele vai ler, vai fazer essa tradução para o inglês. Então, esse recurso é muito legal. Ele também, enfim, eu conheço muitas pessoas que não têm nenhuma dificuldade de leitura, mas que gostam, por exemplo, de ouvir audiolivros enquanto dirige, de ouvir audiolivro enquanto está cozinhando, sei lá eu. Então, também é uma maneira de aproveitar essa ferramenta que a plataforma nos oferece. E para sair aqui do modo de leitura em voz alta, basta clicar nesse X que tem aqui na lateral, que aí eu volto para a configuração normal da plataforma. Uma outra ferramenta possível aqui, e também possivelmente vai ser muito usada, é a ferramenta de realce rápido. Popular sublinhado com marca-texto, que a gente também faz nos livros físicos, né? Apesar de nos livros físicos da biblioteca isso não ser assim muito permitido, né, gente? Mas enfim, aqui na plataforma, então, vocês podem sublinhar todas as obras. Por padrão, vem só esses dois primeiros marcadores aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente cria marcadores novos. E quando eu clico aqui nessa opção de realce, tudo que eu selecionar no texto vai ficar destacado automaticamente, ok? Não está indo. Mas por meio dessa opção eu consigo fazer um destaque do texto de tudo que eu selecionar, porque numa situação normal, quando eu seleciono o texto sem essa opção do realce, me abre uma caixinha com outras possibilidades. Quando seleciono aqui com o realce, qualquer seleção do texto fica destacada, então. Então, o realce funciona dessa maneira. Aqui só é importante mostrar que tem alguns marcadores que vão ter esse ícone com pessoinhas assim dentro, e marcadores que não têm esse ícone. Os que têm são sublinhados que são passíveis de compartilhamento. Daqui a pouco eu vou mostrar também como é possível compartilhar um livro, né, e outra pessoa enxergar os sublinhados que eu fiz. Se eu utilizar, só que assim, isso não vai ficar disponível para todo mundo. Tem uma maneira de fazer isso, né? Então, não é todo mundo que vai ter acesso a esse sublinhado. E os marcadores aqui que não possuem esse ícone dentro, eles são sublinhados privados. Esses sublinhados, eles também ficam salvos, né? Se eu fechar esse livro e voltar nele depois, eu não perco as anotações dos sublinhados que eu fiz. Então, esse recurso também é muito bom, muito prático. Com certeza vai facilitar muito a questão do estudo, principalmente porque essa questão dos sublinhados dos destaques, né? Fica salvo aqui num outro ícone, depois eu vou mostrar para vocês.
Então, utilizem. E para desabilitar essa caixinha de realce rápida, é necessário clicar aqui no X. Né? Então, clico aqui, escolho a cor. A hora que eu não quiser mais utilizar, clico em cima de novo e venho aqui no X para desabilitar. Na sequência, nós temos aqui uma ferramenta que não foi lançada há muito tempo pela plataforma, mas que me fornece a referência do livro que eu tenho aberto, a referência dele em vários formatos diferentes de norma. Então, eu tenho a referência em formato APA, Vancouver, ABNT. Essa funcionalidade, ela não está ainda muito redondinha. Essa referência aqui, por exemplo, né, tem alguns elementos faltando, não está assim tão correta, então nós não recomendamos muito o uso. Até porque nós temos hoje uma nota de trabalhos acadêmicos aqui da biblioteca com as orientações sobre como fazer referências de vários tipos de materiais, inclusive de e-books. Então, pelo que a gente observou assim, da maioria dos livros, essa questão aqui das referências não está muito ok. Então, por enquanto, né, se a plataforma aprimorar isso daqui a um tempo, talvez a gente recomende o uso, mas por enquanto nós não recomendamos o uso, então, dessa parte aqui das referências. E por fim, nós temos aqui no menu inferior a possibilidade de copiar o link da obra. Esse link aqui especificamente, ele vai remeter já diretamente para essa página onde eu tô lendo, né? Ela não é um link para a obra, por exemplo, a partir da capa. E é um recurso muito legal para os professores que querem, por exemplo, solicitar a leitura de algum capítulo específico de um e-book. Eles já podem copiar diretamente o link lá no começo do capítulo e encaminhar lá, publicar lá no Moodle, publicar as tarefas também que devem ser feitas com base nesse texto, por exemplo. Então, já é uma maneira também de direcionar leituras e de facilitar a própria localização daquele conteúdo dentro do livro. Então, esse link que a gente pega aqui embaixo, já com o livro aberto, é o link que vai remeter diretamente para a página onde a gente estava quando copiou o link. E aí basta copiar e colar, então, depois, enfim, em qualquer, com quem a gente quiser compartilhar, né, no caso. Então, essas são as opções que nós temos aqui no menu inferior da plataforma. Uma outra caixa, né, com recursos que nós temos, ela aparece quando a gente seleciona o texto. Então, se eu selecionar qualquer trecho aqui do texto, por exemplo, vai abrir sempre essa caixinha aqui. Aqui nós temos, de novo, as opções de sublinhado, de destaque, na verdade, né? Então, se eu quiser destacar esse trecho, eu posso clicar aqui, por exemplo, assim. E é uma funcionalidade parecida com a de baixo, só que aqui eu faço o inverso, né? Aqui eu preciso primeiro selecionar o texto, para depois destacar ele. Lá embaixo eu já tenho o destaque previamente estabelecido e depois eu destaco. Outro recurso que abre quando eu faço aqui a seleção de um trecho é a possibilidade de adicionar uma nota, né, sobre aquele trecho selecionado. Então, eu posso, por exemplo, dizer que vai cair na próxima prova, sei lá. Então, é uma maneira também de ir interagindo com o próximo, com o próprio e-book, com o próprio conteúdo desse material. E da mesma forma que os destaques, as anotações, elas não ficam disponíveis para qualquer pessoa. Elas vão ficar também privadas, né? Somente para quem fez elas enxergar. Só aguardar um pouquinho. Acho que não foi, mas tudo certo, mas funciona, gente. Depois, uma outra opção que nós temos quando selecionamos um texto é a opção de copiar esse texto. A cópia do texto aqui da plataforma, ela é similar à questão da impressão. Eu posso copiar até 15% de um e-book. E pela mesma razão também, por questões de direitos autorais, enfim. Mas essa cópia ela é bem importante porque é por meio dela que eu consigo fazer citações nos meus trabalhos. Então, eu posso selecionar um trecho, copiar e ir lá no Word, lá no LibreOffice e colar esse trecho e fazer a citação né, de acordo com a norma que eu estiver utilizando. Então, é bem
É muito bom ter essa opção porque, né, evita a questão de ter que digitar as partes que eu quero citar, de olhar e digitar. Então, a gente pode hoje sim fazer cópias de pequenos trechos dos livros sem nenhum problema. Depois nós temos a opção de criar cartão. Um recurso que essa plataforma oferece é a criação de cartões, que lembram um pouco os cartões de fichamento que possivelmente muita gente nunca nem ouviu falar. Mas antigamente a gente usava uns cartões em papel para fazer fichamento de livros e a gente deixava esses cartões organizados e tal para se achar depois. Então aqui é uma lógica parecida, mas com uma finalidade um pouco diferente. Ao invés de fazer um fichamento, eu posso fazer um registro das partes mais importantes, por exemplo, de um livro, ou posso fazer perguntas e respostas para criar um roteiro de estudo posterior sobre aquele tema. Então, quando eu seleciono aqui, vamos supor, por exemplo, que eu queira que esse trecho aqui apareça num cartão. Aí eu vim aqui em criar cartão, eu posso escolher um baralho que eu já tenho. O baralho é um conjunto, né, de cartas sobre o mesmo assunto. Eu posso criar quantos baralhos eu quiser. E cada baralho pode ter quantos cartões também eu quiser. E aí eu vou escolher aqui um baralho que eu já tenho, que chama prova de patologia. E aí ele vai abrir esse menu lateral aqui com as cartas criadas. Esse meu baralho, ele já tinha uma cartinha aqui. E com aquele texto que eu selecionei, ele criou uma outra. Então, esse texto ele está na frente de um desses cartões. Como é que funciona depois que eu faço a criação dos cartões? Eu venho aqui, dou o play, e aí eu consigo enxergar o conteúdo desse material. Eu posso sinalizar se eu sei ou se eu não sei o que está escrito aqui. Ele tem também o verso, que clicando aqui na setinha, o verso eu deixei em branco, mas, por exemplo, dá para fazer perguntas aqui na frente e atrás tem a resposta, é uma maneira de utilizar esse recurso. Então, sejam bem criativos, é uma ferramenta bem diferente de plataformas que eu conheço, essa questão dos cartões, e ela pode ser usada de maneiras bem interessantes, ok? E depois, para sair, basta clicar lá em cima no X. Por fim, nós temos aqui novamente a opção de leitura em voz alta. Mas qual que é a diferença dessa opção aqui para a opção existente no menu aqui inferior da plataforma? É que aqui eu consigo dizer onde eu quero que essa leitura comece. Na leitura em voz alta feita a partir do menu inferior aqui da biblioteca, essa leitura ela começa no início do capítulo que eu estiver lendo. E nessa opção aqui, por meio dessa caixinha, a leitura ela começa no lugar onde eu comecei a seleção do texto. Então, se eu começar aqui e clicar aqui em ler em voz alta, ele vai começar a leitura a partir da palavra veias, nananã. Então, é uma maneira também de posicionar o texto quando eu quero que ele seja lido em voz alta. Então, esses são os principais recursos que nós temos aqui nessa caixinha que abre sempre que a gente faz a seleção de algum texto dentro de um livro. E vamos começar agora a apresentar aqui os recursos do menu lateral da plataforma, que tem bastante coisa também. O primeiro recurso relacionado ainda ao livro que a gente tem aberto é o sumário. Essa aqui, para mim, é sem dúvida uma das melhores maneiras de navegar dentro de uma obra. Que clicando ali eu consigo ter uma visão, então, de todos os títulos que tem nesse livro, e clicando em cima do título que eu tenho interesse, eu já sou redirecionado automaticamente para aquela página. Isso facilita muito e acelera muito a questão também de localizar conteúdo dentro de um livro, né? Se eu quiser pesquisar por itens específicos dentro do sumário, eu posso digitar também aqui em cima na caixa de busca a palavra que eu estou pesquisando, do assunto que eu estou pesquisando. Mas lembrando que nesse campo aqui, a pesquisa, a busca vai ser feita somente nos títulos do sumário. E da mesma forma, basta eu clicar em cima do título, que eu sou já encaminhado para aquele capítulo. No botão de baixo, no ícone aqui da lupa, a busca é feita em todo o meu e-book. Então, aqui
eu consigo pesquisar em todas as páginas do livro, né? Diferente do sumário, que era uma busca feita só nos campos do sumário, aqui eu posso pesquisar em qualquer parte do livro. E eu posso pesquisar tanto por palavras quanto por expressões. Se eu pesquisar só por uma palavra, eu digito a palavra e dou Enter. Se eu pesquisar por uma expressão, a gente sugere sempre que o nome fique entre aspas, porque daí as duas palavras elas são pesquisadas uma colada na outra. Então, basta digitar a palavra e clicar aqui na lupa ou digitar aqui a expressão de busca e dar Enter. E aqui embaixo a gente vai ter uma visão, uma visualização de todos os resultados. Então, o que eu pesquisei aparece em vários lugares desse livro. Para ajudar um pouco também na contextualização, sempre aparece em cima o capítulo em que essa palavra aparece. Então, por aqui eu consigo saber se ela de fato está no contexto que eu preciso. E, novamente, para acessar essa página, basta clicar em cima do link, que eu sou direcionado já para ela direitinho. Essa opção aqui também, sem dúvida, é uma outra ferramenta maravilhosa para a gente conseguir se localizar dentro dos e-books e achar com facilidade uma informação que a gente está procurando. Lembrando também que as palavras que a gente pesquisou, elas ficam destacadas no texto, daí já fica fácil também de achar a informação que a gente precisava. Na sequência, nós temos o bloco de notas. Bom, todos os destaques que são feitos no texto, eles ficam organizados aqui nesse menu lateral e todas as minhas anotações também. Então, deixa eu achar aquela anotação que eu fiz antes. Então, as minhas anotações, elas aparecem embaixo aqui do destaque, e eu consigo acessar isso facilmente para consultar depois, certo? E se eu quiser voltar para o texto, para a parte do texto onde esse sublinhado tá, basta clicar sobre ele, que eu sou também novamente direcionada para a página onde esse destaque foi feito. Aqui eu tenho uma série de recursos. Vamos começar pela parte de cima. O primeiro deles é que por aqui é um dos lugares em que eu consigo criar sublinhados, destaques diferentes e também compartilhar, decidir se eu quero compartilhar ou não esses destaques com outras pessoas. Para criar sublinhados novos, eu vou em gerenciar marcadores, eu clico aqui em adicionar novo marcador. Aqui eu posso escolher uma dessas cores que estão disponíveis, vamos supor que eu queira essa cor aqui. O nome, eu posso dar o nome que eu quiser, né? Não precisa ser esse nome que vem por padrão, mas eu vou deixar o nome que veio aqui por padrão. E é aqui que eu vou definir se esse sublinhado vai ser público ou se não vai ser. E, inclusive, eu posso mudar essa configuração do futuro, né? Se eu quiser alterar algum marcador já existente, eu consigo fazer essa alteração também. Eu vou deixar ele privado só para mim, mas se eu quisesse, eu poderia deixar ele público também. E aí é só clicar em salvar. Quando eu faço isso, esse marcador também já aparece imediatamente aqui no meu menu inferior na lista de marcadores. Ó. Então, eu tenho um marcador verde agora que não é um marcador compartilhado como aquele marcador anterior. Se eu quiser que outra pessoa enxergue os destaques que eu fiz num livro, a gente precisa vir aqui em gerenciar compartilhamento. A forma mais fácil de fazer esse procedimento é o seguinte, é vir aqui em meus seguidores, copiar esse link e enviar esse link para a pessoa que eu quero que enxergue o material que eu estou compartilhando, sublinhados, né, o livro que eu quero que a pessoa enxergue também os meus destaques. Então, a pessoa vai abrir esse link aqui, quando ela clicar nesse link, ela já vai automaticamente ser a minha seguidora, como a Suelen é, que daí os seguidores eles ficam aparecendo aqui embaixo. Se em algum momento eu não quiser mais que essa pessoa enxergue as coisas que eu compartilhei, basta bloquear. Mas enviar esse link só não é suficiente, porque aqui, se eu fizer isso, essa pessoa ela começa a me seguir. Mas para ela enxergar o que eu fiz, eu preciso que ela abra o livro em que eu fiz os destaques, né? Eu posso mandar o link para ela desse livro, ela pode abrir esse livro fazendo a busca lá por ele, mas ela precisa saber que livro que é esse. Ela não vai receber, por exemplo, uma notificação dizendo que eu compartilhei com ela, né, sublinhados. Então, essa é a forma de tornar visíveis sublinhados meus particulares para uma outra pessoa. Encaminho o link primeiro para a pessoa ser sua seguidora e depois encaminho o link do livro que foi destacado. Outras opções que nós temos aqui
nesse ícone aqui ao lado do botão de ferramentas, é que eu posso separar as anotações por anotações que foram criadas por mim, ou só por anotações por sublinhados, né, também destaques e anotações criados por outras pessoas. Eu posso escolher exibir todos os meus destaques e as anotações que eu fiz, ou só as anotações, ou só os destaques. Eu posso ordenar do antigo para o mais recente. Antigo aqui, na verdade, é do início ao fim do livro, né? Então, a ordenação aqui vai ser do capítulo mais do começo do livro para o capítulo mais do final do livro. E do mais recente para o mais antigo, que é mais do final do livro para o começo do livro. E em atividades recentes, sim. Aí eu vou ordenar por sublinhados que eu fiz por último e que eu fui fazendo em ordem cronológica, né? Ele vai do mais recente para o menos recente. Eu também posso separar aqui os destaques que eu fiz por capítulos. Então, ele vai deixar aqui os capítulos que, obviamente, têm destaque. Clicando sobre qualquer um deles, ele deixa ali os destaques separados. Então, por exemplo, eu selecionei aqui de um capítulo, ele só deixou aqui uma das coisas que eu destaquei. E eu posso também selecionar pela cor. Então, é interessante, talvez, uma maneira também de organizar a própria leitura, criar, às vezes, marcadores específicos para situações específicas, e aí é possível depois deixar separadinhos, né, e ordenados, aparecendo só os realces da cor que eu tenho interesse. Então, eu tenho essas opções todas para organizar aqui os destaques e as anotações que eu fiz. Se eu quiser excluir também esse destaque, eu posso vir aqui em excluir realce. E aqui na parte inferior, eu tenho também alguns recursos bem legais. Um deles é que eu posso encaminhar todas as minhas notas para o OneNote. O OneNote ele é um programa da Microsoft, então para conseguir fazer uso... Opa! Nesse momento não está abrindo, mas está funcionando. Então, basta fazer o login aqui, ele vai pedir para selecionar os capítulos que eu quero encaminhar para lá e clicar em enviar e ele manda, então, já diretamente para esse outro programa. Uma outra funcionalidade que nós temos aqui é a opção de imprimir os meus destaques e as minhas anotações. Essa caixinha aqui também é a que aparece depois que eu estou logada lá no Note, né? Então, eu posso selecionar aqui de qual capítulo que eu quero que sejam impressas os realces e as anotações. E aí eu clico em imprimir. Opa, por alguma razão ele saiu da página principal. Deixa eu entrar aqui no livro de novo. Voltando aqui para o bloco de notas, vamos tentar fazer a impressão novamente. Isso. Então, quando a gente vai fazer a impressão das notas, ele deixa numa formatação que eu considero bem interessante. Ele separa todos os destaques que eu fiz, ele deixa as notas embaixo em negrito, e ele deixa também um espaço aqui na margem para anotações. Então, pode ser também uma maneira interessante de organizar estudos para provas, de separar material para seminários, enfim. Então, eu tenho a possibilidade de fazer a impressão de todas as notas, as anotações, os sublinhados, os destaques que eu fiz ao longo do meu trabalho. E eu posso também revisar essas notas. Para fazer isso, eu venho aqui no modo de revisão. E aí ele também vai me pedir para selecionar quais notas que eu quero revisar. E ele vai me trazer, então, todos os sublinhados que eu fiz e aqui do lado a página do livro onde esse destaque tá presente. Então, também é uma outra maneira, às vezes, de separar um conteúdo que precisa ser revisto, de direcionar os estudos também e as leituras, né? Então, esse é o modo de revisão.
E para sair, basta clicar aqui em cima em sair. Depois, na sequência, nós temos o Labs. O Labs são ferramentas que a plataforma tá ainda estudando, se implementa. É uma página de testes, digamos assim. Hoje nós temos aqui três opções de recursos, né? Um deles é a atribuição de emoji de reações, já vou mostrar onde é que isso aparece. Outra é a opção de definição e outra é a visão noturna. A visão noturna, ele deixa a tela com esse aspecto aqui. Então, aqui já está o recurso aplicado. E essas duas outras opções, elas aparecem quando eu faço aqui a seleção de um texto. Ó, então, agora eu tenho aqui a opção de ter uma reação no texto que eu selecionei. Então, eu posso colocar um emoji. Ele vai aparecer aqui na lateral e também vai aparecer lá no meu bloco de notas. E eu posso também procurar pela definição de alguma palavra na Wikipédia. Né? Se eu clicar aqui, ele vai abrir a Wikipédia, ou na página já, se já tiver aquele verbete na Wikipédia certinho, ele já vai direto para o verbete, e se não tiver, ele vai entrar numa página de busca dentro da Wikipédia. Então, também é uma maneira, às vezes, de encontrar definições para palavras que são desconhecidas e é super rápido também de fazer. Aqui na sequência nós temos a opção que nesse livro especificamente não está disponível, mas em alguns livros essa opção ela fica ativa, em que ele deixa disponíveis todas as imagens, somente as imagens presentes no livro, as ilustrações presentes no livro. E clicando sobre elas, então, ele vai deixar essas imagens aqui nesse menu lateral, e clicando sobre elas também você é encaminhado à parte do livro em que aquela imagem está presente. Então, é uma forma bem interessante também de conseguir achar conteúdo por meio de ilustrações presentes numa obra. E aqui eu tenho novamente a opção dos cartões de estudo. Para criar, então, um jogo novo, né, um baralho novo, eu posso vir aqui. E para criar mais cartas dentro de um baralho, eu preciso entrar num baralho já existente e vir aqui em criar mais cartões. Então, esse recurso a gente comentou agora há pouco. Então, é aqui que a gente consegue também acessar ele sem necessariamente já ter que copiar um trecho aqui do texto para criar um cartão novo. Aqui na parte das configurações, nós temos algumas opções, mas eu queria chamar a atenção para a opção aqui de baixar o aplicativo para a leitura offline dos e-books da minha biblioteca. Então, uma das funcionalidades também dessa plataforma é a possibilidade de ler sem necessariamente estar conectado à internet. Mas para isso eu preciso primeiro fazer o download do livro antes, e antes disso eu preciso fazer o download desse aplicativo aqui, porque a leitura dos e-books que são baixados é feita por meio do aplicativo Bookshelf. Então, clicando aqui, eu sou redirecionado lá para a página de download desse aplicativo, e tendo esse aplicativo, quando eu clico aqui, ele me permite, então, baixar esse livro para fazer a leitura offline. A plataforma não tem limitação, assim, para a quantidade de livros que eu posso baixar, mas eles recomendam que a gente baixe até 5 obras, não muitas obras além disso, para a ferramenta funcionar corretamente. Então, esse recurso aqui é bem, bem, bem interessante, né? Quando a gente está, enfim, vai para algum lugar que já sabe que não vai ter internet, por exemplo, é uma maneira de levar o livro junto consigo e conseguir estudar num lugar mais afastado. Então, essas são as principais funcionalidades que nós temos quando o livro está aberto, né? Tudo que a gente viu aqui foi basicamente interações que a gente já faz com o e-book aberto. Aqui no ícone da casa, nós somos direcionados para a página inicial da plataforma Minha Biblioteca. E nessa página aqui, então, eu tenho opções de interação com a plataforma em si. Eu consigo pesquisar, então, por outros livros, eu consigo ver os livros que eu já abri. Então, o primeiro livro que aparece aqui, geralmente, é o último livro que eu abri, é o último livro que eu abri na plataforma. Então, esse livro aqui eu posso continuar lendo, isso é abrir ele novamente. Eu tenho aqui um botão de informações, que mostra algumas informações sobre essa obra, e inclusive o link
O link aqui é do livro na íntegra, então esse livro aqui, se outra pessoa, se eu mandar para alguém e essa pessoa não tiver aberto, ela vai ser remetida para a capa desse livro, né, para o começo desse livro. E eu tenho já também aqui a opção de busca, aquela busca que eu tenho lá dentro do e-book, em que eu pesquiso dentro de todas as páginas do livro, é essa busca aqui também. Então, eu posso já pesquisar aqui por termos específicos, né, que eu quero procurar dentro dessa obra, e já abrir o livro direto na página que tem o conteúdo que eu preciso. Aqui embaixo nós temos também um histórico dos livros que eu já abri. Então, eles ficam aqui por ordem de acesso. E esses livros, eles ficam aqui por, em média, 30 dias, se eu não abrir eles novamente. Então, aqui é uma maneira também de facilitar a leitura de livros que estão sendo usados, né, naquele momento específico, sem a necessidade de ficar sempre pesquisando por ele no catálogo. Aqui também nós temos algumas opções de catálogo. Eu consigo enxergar um pouco de uma forma como se eu estivesse olhando os livros na estante, eu consigo também enxergar uma parte do catálogo da minha biblioteca nessa aba aqui. Então, eu tenho aqui uma primeira parte, que é tendência, eu tenho seleções para você. Essa parte que ela vai funcionar um pouco melhor à medida que eu for utilizando e interagindo com a plataforma, porque ele vai recomendar obras que têm relação com obras que eu já abri. Aqui embaixo eu tenho obras adicionadas recentemente, então eu posso também navegar aqui pelo catálogo. E aqui, seguindo, eu tenho, então, obras já separadas por área. Então, eu vou ter aqui obras de medicina e saúde, com a possibilidade de navegar. Aqui são, a princípio, as últimas obras adicionadas. Eu vou ter obras da área de educação, eu vou ter obras da área de direito, ciências sociais aplicadas, ciências exatas, letras e artes. Então, eu consigo enxergar, visualizar o acervo de uma forma diferente, utilizando esse recurso do catálogo. Lembra muito quando a gente está lá na biblioteca, né, procurando um livro na estante, a gente consegue enxergar a capa, enxergar o autor. É uma relação um pouco mais próxima, assim, do livro, por assim dizer. Bom, e aqui eu tenho também a opção de pesquisar diretamente dentro da plataforma por outros livros que eu esteja procurando. Vamos voltar lá com o exemplo da sustentabilidade. Então, basta eu digitar aqui em cima o autor ou o título, são as duas formas de pesquisa mais eficientes dentro da plataforma. E aqui embaixo eu vou ter, então, num primeiro momento, ele vai procurar por essa palavra dentro de livros que eu já abri, pensando também que talvez eu esteja procurando algum livro que eu já usei. E aí, se eu quiser acessar esse livro, basta clicar aqui em cima da capinha. E aqui na parte de correspondências em livro, ele vai me trazer os resultados que tem essa palavra aqui no título, no subtítulo ou no campo de autor, ok? Aqui eu tenho também as opções de abrir o livro, eu tenho as opções de pesquisar também já dentro do livro, né? Uma dessas eu posso querer ver em que contexto essa palavra aparece dentro do livro, ou já posso pesquisar por algum assunto relacionado à sustentabilidade dentro do próprio livro. Tenho também as informações sobre o livro, e para acessar o livro, basta clicar em cima aqui da capinha. Então, a busca dentro da plataforma, ela é tão eficiente quanto a busca no catálogo da biblioteca, mas a diferença é que a gente tem uma visualização diferente dos resultados, né? Eu consigo enxergar as capas novamente, eu consigo enxergar o livro, né, que eu estou, de fato, abrindo. No menu superior aqui, nós temos ainda aqui nesse ícone aqui da reguinha, novamente a opção de compartilhar destaques e criar novos destaques, é a mesma opção que tenho lá dentro lá do e-book, ela se repete aqui, então por aqui eu também posso criar novas cores de sublinhados, né, de realçadores. Eu tenho essa opção aqui de atualizar a biblioteca, que na verdade ela nesse momento não é mais necessária. A plataforma ela se atualizou no sentido de
de fazer essa atualização automaticamente, né? Mas a versão anterior dela pedia essa atualização por parte do usuário. Então, a princípio, não precisam se preocupar com isso. E eu tenho aqui também um recurso de criação de tarefas. Esse recurso aqui, ele vai ser descontinuado em julho desse ano. Então, a gente também não recomenda muito o uso dele, principalmente por conta dessa questão de desativação. Mas, na prática, o que, que ele é, na verdade? Ele permite separar trechos das obras e encaminhar esses trechos já selecionados para uma turma de alunos, por exemplo. Mas isso também é possível de fazer lá dentro do e-book, quando a gente copia, né, o link do capítulo que a gente quer, por exemplo, que os alunos leiam. Então, ela não é uma ferramenta que tem nada de muito diferente, mas pela questão da descontinuação, nós não sugerimos o uso dela nesse momento. Aqui nesse outro menu, nós temos novamente um lugar para fazer o download do aplicativo para leitura offline dos livros. Então, eu posso fazer esse download tanto por aqui quanto por aqui. Lembrando, gente, que a plataforma Minha Biblioteca, ela também tem aplicativo para celular. Então, eu posso baixar o aplicativo para celular. Da mesma forma que aqui no computador, eu também baixo o aplicativo para leitura offline e também posso baixar os livros para leitura offline. Então, essa funcionalidade ela existe tanto para o uso em computador quanto em celulares. E eu tenho aqui também um tutorial da plataforma em PDF que pode ser baixado e consultado para tirar dúvidas pontuais que eventualmente possam surgir também. E por fim, nós temos aqui um menu, né, da conta individual de cada pessoa. A princípio, ele permite alterar o idioma. E a gente tem aqui algumas opções de ajuda e suporte, né? Com relação a isso, a minha biblioteca ela é um serviço que ela também ele é vendido, né, para pessoas particulares, né? Pessoas sozinhas, né? Pessoas físicas podem assinar e ter acesso a essa plataforma. Então, para esses casos, eu acredito que esse recurso seja bem utilizado. No nosso caso, que nós somos uma pessoa jurídica, nós temos uma equipe interna para tentar resolver todos, né, os problemas, as dificuldades que possam acontecer durante o uso da plataforma. Então, o suporte de vocês com relação aos problemas que possam surgir são as bibliotecas dos campos, e se as bibliotecas não conseguirem solucionar o problema, a gente tem a divisão de bibliotecas, que é o setor que tem contato direto, então, com a empresa, né, que oferece esse serviço. Então, todas as dificuldades que vocês tiverem, vocês, né, não precisam usar essa parte aqui, porque não, na verdade, não vai resolver. Vocês precisam encaminhar essas demandas, então, para as bibliotecas dos seus campos. Ok? Então, essa é a plataforma Minha Biblioteca. Vou reforçar que ela tem um acervo de 9.500 títulos. Isso é muita coisa. Para vocês terem uma ideia da quantidade de títulos, isso é um número aproximado de títulos que nós temos na Biblioteca do Campus Chapecó. Só que, claro, a diferença aqui é que a gente tem muitos exemplares, às vezes, do mesmo título, né? Então, é um acervo bem considerável, é um acervo que está disponível em qualquer lugar que tenha uma conexão com a internet, né, em qualquer dispositivo, né, que seja computador, tablet ou celular. E nós, né, enquanto bibliotecas dos campos e sistema de bibliotecas da universidade, nós estamos bem felizes com essa implementação e a gente realmente tem uma expectativa de que essa plataforma seja, de fato, amplamente utilizada. Então, muito obrigada a todos que participaram. Eu passo a palavra agora para a Suelen, dar continuidade aqui à nossa apresentação. Obrigada, Daniele, pela demonstração da plataforma. Acredito que todos os pontos principais, né, tenham sido apresentados. E agora, então, a gente se encaminha para a reta final da nossa apresentação de hoje. Agora é o momento, então, de vocês nos questionarem sobre algum ponto que não tenha sido abordado, ou também algum ponto que vocês ficaram com dúvidas. Perguntem, pois a dúvida de vocês também pode ser a do outro, né? Eu vi que eu estava acompanhando pelo Facebook, as dúvidas que tiveram ali já foram esclarecidas, né?
Acredito que não tenha ficado nenhuma pendente, então a gente deixa o contato aqui das bibliotecas, né, de cada campi, pedir para já estar aqui passando aqui para vocês. E então a gente gostaria de deixar os nossos agradecimentos a todos vocês pela companhia nessa noite. Agradecer então a presença do magnífico reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, o professor Dr. Marcelo Rechtenwald, e do pró-reitor de graduação, professor Dr. Jefferson Sacol Ferreira. Agradecer também as intérpretes Cláudia, Sheila e Tatiane, agradecer a equipe do Praxis pela colaboração na transmissão do evento e também agradecer em especial as minhas colegas de profissão, Daniela e Franciele. Em nome do Sistema de Bibliotecas da Universidade, agradecemos ao público que nos assistiu e desejamos uma boa noite a todos. Até a próxima.